E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer um exercício de linkage. Olha só, em um indivíduo heterozigoto, azão-bezão barra azim-bezim, 40% das células que entram em meiose sofrem permutação. Dê os tipos de gametas formados e suas respectivas porcentagens. Pessoal, grifem essa informação. 40% das células que entram em meiose sofrem permutação. Se 40% sofrem permutação, quer dizer que 60% não sofrem permutação. Vamos analisar o caso em que as células que entram em meiose não sofrem permutação. Então, nós estamos analisando o caso em que 60% das células que entram em meiose não sofrem permutação. Não sofrem permutação. Esse vai ser o caso que a gente vai analisar, tá? Então, o indivíduo ele é heterozigoto, então ele é, no caso, azão, bezão, neste cromossomo, não é? E aqui neste outro, nós vamos ter azinho com bezinho. Tá, esse é o indivíduo heterozigoto. Perceba que os genes eles estão ligados, tanto A quanto B estão no mesmo cromossomo, tanto aqui quanto aqui. A diferença é que aqui eu tenho todos os dominantes e aqui eu tenho todos os recessivos. Então este é o meu indivíduo, não é? Então eu vou analisar o caso em que não ocorre permutação. O que vai acontecer? Vai ocorrer a duplicação dos cromossomos. Então o que vai acontecer? Aqui o azão fica com o seu bezão, aí duplicou. Então aqui tem o azão com o seu bezão. Agora eu faço para o azinho-bezinho. Aqui eu tenho o azinho com o seu bezinho, aqui eu tenho o azinho com o seu bezinho. Então o que houve aqui? Houve apenas a duplicação dos cromossomos. Eu não vou fazer a permutação porque ele não está analisando a quantidade de células que entrarem em permutação. Eu estou analisando a quantidade de células que não sofrem permutação. Tá? Então por isso que vai ficar somente desse jeito. Se fosse permutação, aí eu teria que colocar o bezinho no lugar do bezão e o bezão no lugar do bezinho. Mas não é este o caso que eu estou analisando. Tá, aí vai acontecer a meiose 1. A meiose 1 vai separar os homólogos. Então, esses dois vêm para cá e esses dois vêm para cá. Então, ó, com a meiose 1 vai separar azão com o bezão, azão com o bezão. Neste daqui, né? E aqui vai vir o azinho com o bezinho e aqui o azinho com o bezinho. Então, separou os cromossomos homólogos durante a meiose 1. Na meiose 2, vai separar as cromátides irmãs. Então, esse azão com bezão vem para cá, azão com bezão vem para cá. Estão entendendo? Aqui, o azão com o bezão vem para cá. Aqui, mesma coisa. O azinho com o bezinho vem para cá. E aqui, o azinho com o bezinho vem para cá. Então, eu vou pegar os 60, que é a quantidade de células que não sofrem permutação, e vou dividir por 4, porque eu formei 4 gametas. Ó, formei um gameta, formei 2 gametas, formei 3 gametas, formei 4 gametas. 60 dividido por 4 dá 15. Então eu tenho 15% para cada gameta. Para esse, para esse, para esse, para esse. Como a azão-bezão eu formei 2 vezes, então 15 mais 15 dá 30. Então eu formei 30%, 30% eu formei de azão com bezão. E formei 15% de azinho-bezinho e 15% de azinho-bezinho. Como eu formei o mesmo, então você soma 2 vezes. 15 mais 15, eu formei 30% também de azinho-bezinho. Perceba que eu estou analisando o caso em que as células não sofrem permutação. Então eu formei 30% de azão com bezão e formei 30% de azinho com bezinho. Agora, nós vamos analisar o caso em que as células
que entram em meiose sofrem permutação. Eu vou escrever aqui ao lado, tá? Olha só, pessoal. Agora eu vou analisar o caso. Se 60% das células que entram em meiose não sofrem permutação, quer dizer que 40% sofrem, porque o exercício disse, na verdade, né? Então, 40% ele disse que sofrem permutação. Sofre permutação. Se 40% sofre permutação, o que vai acontecer? Então, novamente, olha só, acompanhe comigo. Eu vou ter o indivíduo Azão, Bzão nesse cromossomo. Aí, Azinho, Bzinho nesse cromossomo. Esse é o nosso indivíduo. O que vai acontecer? Primeiro você faz a duplicação. Duplica. Azão com Bzão vai duplicar. Azão com Bzão. Aí você duplica Azinho com Bzinho. Azinho com Bzinho 2 vezes. Só que agora sofre permutação. Então, o que vai acontecer? O Bzinho entra no lugar do Bzão e o Bzão entra no lugar do Bzinho. Fazendo isso, nós vamos ter o que então? Então, o Bzinho vai entrar no lugar do Bzão. Vou colocar aqui. O Bzinho entra no lugar do Bzão. E o Bzão, que estava aqui, entra no lugar desse Bzinho. Né? Entenderam? Então, ocorreu a duplicação dos cromossomos e ocorreu também a permutação, que é o que nós fizemos. Tá? Então, isso aqui é o que nós temos. Agora, vai acontecer a meiose 1. Na meiose 1, vai separar os homólogos. Então, vai separar os homólogos. Então, eu vou ter Azão, o Azão com o seu Bzão vem pra cá. E o Azão com o Bzinho vem pra cá. Certo? Isso que nós temos. E aí, pra cá, vem esses dois. O Azinho com o seu Bzão. Bzão com o seu Bzão. E aqui o Azinho com o Bzinho. Certo? É isso que nós vamos ter. Aí vai acontecer a meiose 2. Na meiose 2 vai separar as cromátides irmãs. Então, esse aqui vem pra cá, ó. Azão com Bzão. Fazer um círculo. Aí aqui vem Azão com Bzinho. Azão com Bzinho. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Azinho com Bzão. Certo? E aqui Azinho com Bzinho. Tá? Bom, pessoal, só cuidado para não confundir. Fazer um traço aqui para vocês não confundirem, ó. Tá? Ó. Se 40% sofre permutação, você vai pegar esse 40% e vai dividir pela quantidade de gametas produzidos. No caso, 1, 2, 3, 4. 40 dividido por 4 dá 10. Então eu produzi 10% desse, 10% desse. Bom, eu formei então 10% de cada um, né? Não é? Eu formei 10, isso, eu formei 10% desse, 10 desse, 10 desse e 10 desse. Bom, no total eu formei quantos por cento de, eu vou escrever aqui, dá pra enxergar, né? De Azão Bzão. De Azão Bzão eu formei quantos? Horas. Eu formei 30% das células que não sofreram permutação, mais 10% das células que sofreram permutação. Então eu formei 40%. E de Azinho com Bzinho, eu formei quantos? Azinho com Bzinho, eu formei 30% das células que não sofreram permutação e 10% das células que sofreram permutação. Então eu formei 40% também, certo? Aí, vamos fazer aqui ao lado. E de Azão com Bzinho, eu formei quantos? Azão com Bzinho, eu só formei 10. Só aqui que eu formei. Aqui eu não tive Azão com Bzinho. Então só 10%. E de Azinho com Bzão, eu formei quanto? Azinho com Bzão. Formei apenas 10% também aqui. Certo? Só formei aqui onde sofre permutação.
Vocês entenderam, pessoal? Então eu tenho os gametas formados, que é o que ele quer, e as devidas porcentagens. Tá, pessoal? Muito obrigado.